Bibotalk apresenta o BTcast Plus. Muito bem. Começa mais um BTcast Plus, o de número 12. Eu sou Rodrigo Bibo e estou aqui com Igor Miguel. É nóis. Vamos que vamos, porque a redenção chegou na cidade. A redenção chegou na cidade e para nos ajudar nesse papo, Marquito Lopes. Que diga-se de passagem, Marquito, o teu nome, caraca, eu fui procurar aqui no Skype e nunca achei Marquito. José Marcos Lopes Ribeiro Júnior. Marquito com vocês. Cara, esse é o meu nome, mas eu tenho dito por aí que eu acho que nem minha mãe se lembra que esse é o meu nome. Cara, mãe, mas tu tem quantos irmãos, Marquito? Eu tenho 2 irmãos. Então, você é qual? Do meio, mais velho? Eu sou o mais velho, eu sou aquele que é a experiência da família, né? Entendi. Cara, se tu é o mais velho e a tua mãe erra o teu nome, tem um problema aí. Temos um problema aí, mommy issues, pra resolver. Porque a minha mãe, até hoje, eu tenho 36 anos, o meu irmão tem 52. Eu tenho um irmão de 52, galera, pega essa. A minha mãe me chama de Sandro até hoje. Eu não lembro um momento, gente, quero meu coração pra vocês aqui. Mas eu não lembro um momento em que minha mãe me chamou primeiro de Rodrigo ou Bibo numa conversa. Eu não tenho essa memória. É sempre ô Sandro ou Rodrigo. Cara, mas isso é normal. A mãe, quando vai chamar os filhos, né, pra chamar um, ela chama todo mundo antes, né? Cara, e eu parei de criticar a mãe e pai que fazem isso, porque aqui em casa agora, vira e mexe, eu chamo uma filha minha da outra e, pô, não tem jeito. Eita, olha aí. Sabe como é que chama isso, né, Bibo? Sei, o Renato Russo já cantava isso. Como é que é? Você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, né? Isso é um absurdo. São crianças como vocês. O que vocês vão ser quando vocês crescerem? Nos recados paroquiais dessa semana, sim, meus amigos, no último BTcast Plus do mês, nós temos o recado paroquial. Por quê? No primeiro, ele sai junto com um BTcast original. Aí o recado fica do BTcast original. Como nesta última semana do mês sai somente o BTcast Plus acompanhado com o BTcast Vida Nova, a gente traz os recados do Bibotalk aqui para o BTcast Plus, ok? Então são 2 capítulos por mês aqui em bibotalk.com ou no Spotify, Deezer ou apps de podcast. Galera, para você que curte este conteúdo que nós estamos produzindo aqui em cima do livro do Tim Keller, inclusive recebemos um testemunho muito legal, a gente vai divulgar inclusive no nosso Instagram essa semana. Ficamos muito felizes mesmo com o elogio que recebemos de um pastor lá de Fortaleza, foi muito legal mesmo. Bem, você sabe que o livro do Keller vai acabar em algum momento e é claro que nós daremos continuidade ao BTcast Plus, produzindo esse conteúdo voltado para pastores, líderes e todos aqueles que amam a igreja e a sua missão. E nós já temos o próximo livro, ok? Nós já temos o próximo autor, na verdade, porque a gente vai ficar em 2 livros desse autor, então a gente já está pensando na continuação do BTcast Plus. Fique atento porque sairá um vídeo com esse autor. Fique atento no nosso canal no YouTube, @Bibotalk, porque em setembro sairá um vídeo com este autor e eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então fique atento, porque nós já estamos pensando na continuidade do BTcast Plus, ok? E, gente, só dando uma notícia rapidinho aqui, que nós teremos mais 2 BTDs que acontecem este ano ainda. Um em Montemor, fica ali próximo a Campinas, vai ser no dia 2 de novembro, e o tema vai ser Doutrina e Devoção. Vai estar lá eu, Igor Miguel, Israel Mazakorati e Ângelo Basso. Tá? Doutrina e Devoção, e nós vamos ter um BTD em São Paulo, capital, e o tema vai ser a Teologia das Emoções. Galera, também estou muito ansioso para este encontro com a galera lá de São Paulo. Então, anote aí, você que é da região de Campinas, Montemor e por aí vai ter o BTD dia 2 de novembro, ok? E você que é de São Paulo, capital, vai ter o BTD dia 30 de novembro. Já tô avisando, porque são poucas vagas
em ambos os eventos, ok? Em ambos os eventos são poucas vagas, então fique atento nas nossas redes sociais, porque provavelmente semana que vem a gente vai abrir a inscrição para os dois, ok? Para os dois, então fique atento, porque você pode garantir a sua vaga em um destes BTDs que irão acontecer aí em São Paulo. Antes que você pergunte, Bibo, quando é que vai ter um BTD no Rio de Janeiro? Bibo, quando é que vai ter um BTD em Fortaleza? Bibo, já teve inclusive em Fortaleza, né? E poucas pessoas foram, by the way. Bibo, quando nós vamos ter um BTD aqui ou acolá? Gente, nós do Bibotalk só organizamos um BTD, que é o BTD original, o BTD de Campinas, que já aconteceu há um mês atrás, ok? E a gente já está pensando na data para do ano que vem. Então esse é o que a gente organiza, certo? Os outros BTDs que acontecem em outras cidades, Montemor, Fortaleza, São Paulo capital, onde mais já teve Londrina e por aí vai, Porto Alegre, são as igrejas que entram em contato e elas arcam com toda a despesa do evento. Eu vou dar uma real para você como é que funciona aqui, ó. Você vai, Bíblia, eu quero um BTD na minha igreja. Aí eu vou perguntar para você, bem, você tem estrutura, você tem voluntários, você tem dinheiro em caixa para o evento? Por quê? Porque você vai convidar a mim mais 2 palestrantes que eu escolho, ok? Ou mais 3 palestrantes. Às vezes eu escolho um palestrante da região para a pessoa não ter tanto gasto, mas vai ter o meu avião, a minha hospedagem, a minha alimentação, o do outro convidado e mais ofertas, né? Então assim, gente, já tem que ter esse custo para arrancar. Vai ter que ter um coffee break decente. Hoje em dia eu zelo muito pela qualidade do coffee break, então tem que ter uma comidinha bacana, gostosa, pra galera ter naquele intervalo. Então, você tem dinheiro para cobrir isso? Tenho. Beleza, vamos lá então. Bora organizar o evento, a gente pensa no tema e a igreja, ela banca tudo isso, entendeu? Claro, muitas igrejas cobram a entrada, como qualquer outro BTD, e resgatam esse dinheiro. Mas eu vou dizer para vocês, já teve um BTD em que a pessoa que organizou teve que tirar um pouco do bolso, porque infelizmente foram poucas pessoas. Então assim, pode acontecer isso, ok? Pode acontecer. Então a igreja tem que estar calçada nisso aí. Eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma igreja que fez um BTD, mas ela fez como um evento, ela cobrou bem pouquinho, e era um evento da denominação, então foi muita gente. O evento se pagou frouxo. Mas tem que ter, a igreja tem que estar ciente disso, que pode acontecer de não ir muita gente. Em Fortaleza deu 80 e poucas pessoas, em Brasília deu 100 e poucas pessoas. Então a pessoa que organiza ou a igreja tem que estar ciente disso, ok? É assim que funciona o BTD. Então ela tem que estar calçada nesse. Algumas pessoas entram, eu sou amigo do pastor, não falei com ele ainda. Não, gente, é bom você já adianta, já conversa com quem organiza, com quem, para ser um português bem claro, já fala com quem manda na parada aí, e aí você entra em contato e a gente pode pensar um BTD na sua cidade. Eu joguei bem a real aqui. Geralmente o evento se paga, por exemplo, eu organizei, deu quase 10 mil. Você acha que eu tenho 10 mil assim na minha carteira? Não. O evento se pagou show de bola. Mas já aconteceu um caso que a pessoa que organizou, ela teve que tirar. E ela tirou com a maior alegria, é mó fanzaça do Bibotal, que gosta do nosso trabalho, e ela tirou com alegria. Mas ela tava calçada. Não, eu trago o evento e eu banco o evento. Entende, gente? Então assim, já ouvi falar assim, cuidado com a cidade e tal. Lá a galera gosta de dar calote. Então assim, já fiquei antenado, já recebi um convite dessa cidade e, mano, e tu vai apertar mesmo, a galera dá uma espanada. Então assim, tudo a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Porque eu envolvo outras pessoas. Então, gente, é um evento sério. O BTD tá se tornando, já foi desde a primeira edição, mas é um evento sério de teologia, a gente tem planos para o BTD, então vai ser massa, né? Cola com a gente. E esses pequenos BTDs que acontecem, que nem são tão pequenos assim, né? Que às vezes tem BTD que a gente faz fora que dá mais que o BTD original. Legal, se você tá na sua cidade, você gosta da gente, faz uma força pra ir, tá bom? Porque daí a galera não vai e tal, aí né, acontece, tá? Beleza, gente? É isso então, só esse recado pra galera não ficar me perguntando, traz o BTD pra cá, e quando vai ter daí o BTD? E o BTD em BH? Cadê o BTD em BH? Bem, cadê as igrejas de BH pra levar a gente pra nós aí? É tudo nós. Já tem o Igor Miguel aí perto, já estamos em casa, já tem até o Guilherme de Carvalho aí perto, já faz um bem bolado e é tudo junto, é nós. Beleza? Vamos então para este assunto que tá massa demais.
Gente, é o seguinte, voltando aqui, estamos falando do capítulo 12 do livro Igreja Centrada, de Tim Keller. Estamos aí, Vida Nova, manda mais livro pra nós aí, porque estão vendendo bastante Igreja Centrada, hein? Galera tá começando a comprar mais e mais, já é um livro, um sucesso, né? Mas aí, galera tem curtido os nossos papos, e se você tá chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo ao BTcast Plus, esse spin-off aqui do Bibotalk, que tem um podcast de teologia toda semana. Igor, semana passada a gente falou um pouquinho sobre a cidade, tá? Inclusive, citamos Jeremias 29. E o Keller começa agora para falar, né? Porque no primeiro capítulo, né, nessa primeira parte, ele fala da tensão na cidade, né? Onde nós temos o pecado e pessoas que são restauradas desse pecado. Ou seja, a ação está acontecendo na cidade. E agora, no capítulo 12, ele procura falar da redenção que chega a essa cidade. E uma das coisas que nós não abordamos na semana passada, ou melhor, no último episódio do BTcast Plus, que foi sobre o capítulo 11, a gente não falou tanto do relacionamento de Israel com a cidade, os profetas e tudo mais. A gente não entrou tanto nesses detalhes. E aqui ele começa o capítulo 12 puxando justamente um pouco deste relacionamento do povo de Deus com a cidade, certo? A gente retoma aqui Jeremias um pouco 29, como é que a gente pode caminhar aqui para dentro desse capítulo? Pois é, então, lembrando aí que o profeta Jeremias é o profeta que prevê o exílio, né? Prevê e testemunha o exílio começando, e não sei se uma maldição ou uma bênção, ele acabou tendo que ficar na cidade de Jerusalém, testemunhando os exilados indo embora, e ele ficou lamentando aquilo tudo, mas entregou uma profecia para os israelitas, dizendo que eles fossem leais a Deus, mesmo estando no cativeiro, na diáspora, né? Mas que essa lealdade também implicava em um grau de envolvimento com a cidade que eles estariam exilados, né? Então, aí a famosa profecia de Jeremias 29, em que há uma menção de que eles tinham que ter filhos, plantar, né, desejar a paz da cidade, cultivar a paz da cidade, mas e depois a profecia fala que ao encerrar o período do exílio, 70 anos, que Jeremias preveu isso, eles retornariam do exílio, etc. O que é curioso, né, assim, em termos de aplicação disso que o Keller faz, é porque a linguagem do exílio, cara, ela é muito, muito, muito rica, né? Porque, por exemplo, primeira coisa, você tem que ter claro que, apesar de Deus pedir um certo envolvimento com a cidade no exílio, há uma consciência de que aquela ali não é a sua cidade final, não é o seu destino final, né? Você vai ter que retornar, a sua casa não é essa. Mas, enquanto você estiver aí, né, viva, tenha filhos, planta a horta, multiplique, deseja a paz da cidade, se envolva com as questões públicas da cidade, né, e depois volte. Parece que existe, de fato, nesse caso, um tipo de sacerdócio mesmo. Lembrando que a vocação de Israel, desde o livro de Êxodo, né, Deus disse que Israel seria uma nação sacerdotal, eles teriam um papel de dupla representação aí, né, uma intercessão de Deus aos povos e dos povos a Deus, né. A gente vê isso nas ofertas lá das nações, que era uma das ofertas de Levítico, né, que eram feitos 70 novilhos sacrificados pelos povos, né. Então já havia um papel sacerdotal inerente à vocação de Israel, e que se desdobra, nesse caso aí, no período do exílio. E aí o Keller faz uma transposição de sentido, né, dessa linguagem, claro, explorando aí o que o próprio apóstolo Pedro usa, se eu não me engano é ele mesmo, 1 Pedro 1:1, Pedro fala dos peregrinos, né, que somos peregrinos neste mundo, né. A palavra peregrino aí vamos dizer assim, é o termo grego para a expressão hebraica gertoshav. Gertoshav era o peregrino que habitava no meio de Israel, né, e tudo. Então, os israelitas estão aqui como peregrinos estrangeiros, e aqui é a igreja, né? A igreja agora está como um povo peregrino neste mundo. Então, a nossa relação, ele faz essa conexão, a nossa relação com o presente século, particularmente com as cidades onde Deus nos colocou, é uma relação de exilados. A gente tem que plantar, cultivar, se envolver com a paz da cidade, levar o evangelho, mas nunca criar expectativas, né, de salvação na cidade, porque a gente sabe o nosso destino. Então, esse equilíbrio de testemunhar e ao mesmo tempo não ser absorvido pela cidade, que eu acho que é uma coisa muito legal que o Keller explora a partir do capítulo 12. Eu acho que a gente não pode perder, inclusive, conforme a gente vai vivendo na cidade, a responsabilidade de nós sermos questionadores e profetas dentro da cidade. Mas também é importante lembrar que isso só vai acontecer enquanto nós não formos estranhos à cidade.
Porque eu gosto dessa expressão que o Keller usa, pelo menos como está na tradução para português, de estrangeiro residente. Porque durante muito tempo, a palavra que no meio evangélico, pelo menos eu cresci ouvindo, é que nós éramos forasteiros. Só que essa palavra forasteiro, ela tem a ideia de alguém de fora, mas que não é tão amigo assim, tão conectado, tão interessado com o bem da cidade. Eu acho que a palavra forasteiro não dá para nós, cristãos, a ideia do que Deus estava desafiando o povo a fazer a partir de Jeremias 29. Eu imagino que a palavra forasteiro, ela muito mais levou as pessoas a entenderem o seu ministério na cidade como igreja, mais à luz do Salmo 137. Porque sempre que eu me lembro de Jeremias 29, eu lembro do Salmo 137, que era lido na igreja com muita naturalidade quando eu era criança. As margens dos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos. E daí o Salmo começa assim. Mas ele termina com o desejo de que alguém pegue os filhos da Babilônia e os esmague contra a pedra. Suave. Então para mim, a palavra forasteiro soa muito mais como alguém de fora que está ali, ou então para tentar usufruir da cidade sem lhe dar bem nenhum. E quando a gente pensa nesse termo, estrangeiro residente, pensando no bem da cidade, porque se a cidade prosperar, nós prosperamos juntos, a nossa visão e a nossa forma de viver dentro da cidade, questionando, sendo profetas, muda, porque nós não somos questionadores e profetas de fora apenas, mas alguém que está vivendo dentro da cidade e também pegando as bênçãos inerentes à vida na cidade. Me corrijam, quando a galera volta da Babilônia, tem uma galera que não volta, né? Tem uma galera que acaba ficando por lá, não tem? Ou eu tô confundindo as histórias aqui? Não, tá certo. Inclusive, os que não retornam do exílio formaram uma grande academia judaica lá, né? O Talmud babilônico foi produzido pós-exílico e na Babilônia. A galera levou a sério demais o que Jeremias falou, hein? A assimilação acontece. Isso acaba acontecendo, né? E o que foi menos pior do que o exílio assírio, né? Mas eu acho que a gente vê isso acontecendo hoje, porque, brincadeiras à parte, muitas vezes aqui na igreja ou em igrejas locais, quando pastores estão pregando sobre a volta de Jesus, por exemplo, depois da pregação, tem muita gente que chega para os pastores e pergunta assim, mas será que ele vai voltar antes de eu casar? Será que ele vai voltar antes de eu fazer tal viagem? Porque se ele puder voltar depois de eu casar ou fazer tal viagem, vai ser legal, porque daí eu posso aproveitar o melhor dos dois mundos. Nossa. É muito inerente ao ser humano, né? Bem, com isso a gente responde a pergunta, né, de como aplicar, né, as exortações de Jeremias 29 à igreja hoje. Acho que tu acabou de falar, Igor, me corrija aqui, a ideia de estrangeiro e peregrino, né? Isso, o Maquito reforçou isso aí. Isso, palavras intercambiáveis, né? O que é legal é o seguinte, é que ele cita Mateus 5,14 aqui, que ele fala uma cidade situada sobre um monte, né? Que a ideia de que a igreja, ela tem... Ela é da cidade, ela é a Civitas Dei, né, nesse sentido, da cidade de Deus, né, e ela representa a cidade de Deus como embaixador, né, como embaixadores do reino de Deus no mundo presente. Eu me lembrei, cara, de uma citação, até abri o livro aqui do Kuyper, Abraham Kuyper, o livro dele, o Calvinismo. Cara, tem um trecho da obra dele que eu acho extraordinário que tem a ver com isso aqui. O Kuyper diz o seguinte, olha que interessante, sem dúvida há uma concentração de luz e vida na igreja, mas que ao mesmo tempo é como se as paredes dessa igreja tivessem amplas janelas abertas e através dessas janelas espaçosas a luz eterna tem irradiado sobre todo mundo. Aqui está uma cidade colocada sobre o monte, a qual cada homem pode ver à distância. Aqui está um sal santo que penetra em todas as direções, reprimindo toda a corrupção. E mesmo aquele que ainda não assimila a luz superior, ou talvez até fecha os olhos para ela, todavia ele é admoestado com igual ênfase em todas as coisas a dar glória ao nome do Senhor. Cara, isso aqui eu acho muito legal, porque na verdade o Kuyper está dizendo que a igreja ela tem um papel público, né? Que é a analogia dele de que a igreja é portadora de uma luz, como uma cidade edificada sobre um monte, né? Situada sobre um monte, mas ele usa a analogia de uma igreja com janelas abertas e o brilho da luz da graça de Deus irradiando a partir da igreja para o mundo, né? Para a cidade. E a ideia aqui, cara, é que na verdade, a ideia é que a sociedade vai ver essa luz, ela só pode ter duas reações, pelo menos deveria. A primeira delas, ou ele abre os olhos para Cristo e para o Evangelho, ou no mínimo ele vai ter que reconhecer a glória do Senhor, né, de alguma maneira.
A pessoa pode até pensar, não creio em Cristo não, mas cara, mas aquele pessoal ali tem uma graça. Tipo assim, se aquela igreja morresse ou se ela deixasse a cidade sentiria, né? Eu acho que isso, inclusive, né, Igor, nos desafia a pensar no evangelismo, claro, usando palavras, porque palavras são importantes, a proclamação do evangelho é importante, mas há alguns momentos em que nós, como cristãos, inseridos na cidade e sendo essa cidade sobre o monte, precisamos simplesmente dizer para as pessoas, olha, vem e vê. A forma de viver como algo que vai auxiliar na proclamação, porque no mundo em que nós vivemos hoje, em que as pessoas são regidas não por princípios, mas pelo que elas sentem, de repente você expressar tudo isso que você está dizendo e que o Kelly muito bem coloca no livro, dizendo, olha, vem ver, nós temos aqui testemunhos vivos de tudo aquilo que a palavra está expressando. Eu acho que esse tipo de postura vai ser cada vez mais necessária para alcançarmos as pessoas que estão vivendo esse cinismo e ceticismo dentro da cidade. Exatamente, cara. Exatamente. Eu acho que isso é um desafio, assim. A gente sabe, as grandes cidades hoje, tirando, claro, cidades do Oriente, etc., os grandes centros urbanos que a gente conhece do Ocidente são contextos pós-cristãos. A gente sabe disso. Né? Então, eu acho que esse apelo, Marquito, que você mencionou, da gente tornar a igreja local uma igreja, vamos dizer assim, que a pessoa entra nessa cidade, ou vamos dizer assim, nesse posto avançado, né, da cidade de Deus, a pessoa entra e ela percebe que existe uma dinâmica, um ritmo, né, de vivência comunitária, de hospitalidade, de vida cristã, que torna o cristianismo plausível, vamos dizer assim, né? Torna o evangelho plausível para o cético, para o cínico, né? A gente fala muito, por exemplo, é um assunto que hoje se fala muito sobre masculinidade, paternidade, e o desafio maior é que nós tenhamos homens vivendo a paternidade e a masculinidade de uma forma tão bíblica que simplesmente outros homens, ao estarem em contato e ao verem como eles agem e reagem, vão ser convencidos daquilo que a Bíblia diz e que, segundo a nossa cultura, é algo totalmente retrógrado. Mas o vem e ver, por exemplo, nesse assunto é imprescindível. A diferença no lar, né? A diferença na casa. Eu testemunho isso um pouco, assim, na minha família, né? A minha família, ela não é uma família cristã. São católicos, mas não praticantes, né? Então, e assim, toda família tem problema, até eu tenho problema também, mas é incrível como existe um ar diferente, né, como a forma com que nós lá em casa tratamos as coisas, e isso eu percebo que a minha mãe percebe, né, o meu irmão, a minha irmã, né, a maneira, às vezes a minha esposa tem umas conversas, né, com a minha cunhada e tal, e a minha cunhada às vezes se espanta com algumas coisas que a minha esposa fala, assim, tipo, mas como assim? Tu tava falando com a moça e a moça ficou contando os problemas dela pra ti? Nossa, e vocês conversam sobre isso e tal, sabe? Algumas posturas nossas cristãs, inegavelmente vai transpirar, né? Vai transcender aquilo que nós somos, né? Como é que é? Vai... Esqueci a palavra que eu usei agora esses dias que eu preguei. Vai transbordar, né? Você é cheio de Deus e isso acaba transbordando nesses testemunhos, nessas coisas pequenas, assim. E aí, quando as pessoas veem a maneira com que a gente leva o nosso lar, por exemplo, esses dias não, né? Faz acho que alguns meses, mas isso é tão vivo na minha cabeça que parece que foi esses dias. A moça que limpa lá o nosso bloco, ela trabalha no condomínio lá, aí ela mora embaixo da gente, né? E esses dias ela falou pra mim e pra Xanda, olha gente, vocês sabem que dá pra ouvir tudo aqui no nosso apartamento. Realmente, né? Como é minha casa, minha vida, meu irmão, eu escuto o cara urinando lá no primeiro andar, se é de noite, né? Então a gente ouve várias coisas, casais felizes, casais tristes, tudo. E ela falou assim, meu, sabe que às vezes eu ouço vocês disciplinando a Milena, e nossa, como eu queria conseguir fazer como vocês fazem. Por quê? Porque ela berra muito com os filhos, né? E aí às vezes ela ouve a gente conversando com a Milena na cozinha, alguma coisa assim, ou no banheiro batata, né? Banheiro, e às vezes a gente conversa com a Milena e tal, e como banheiro, e eu falo muito alto, né, mano? Mas assim, mesmo eu falando qualquer coisa é alto, né? E ela fala, meu, eu ouço o Bibo conversando com a Milena, e a paciência, e ele fala com ela como se ela fosse um adulto, e aí eu vejo a Milena, uma menina tão educada e não sei o que, e tipo, nessas coisinhas, né? E aí a Xanda às vezes fala e tal, dá uns toques e tal, Jesus. É incrível, você disciplina a filha e
ela não é uma traumatizada, né? Isso, cara, assim, então, isso é muito legal, sabe, assim, eu acho que esse testemunho, ele conta bastante, né, ele conta bastante mesmo, e imagina a igreja inteira tendo uma postura assim, né, é inegável, se a gente é a luz, né, do mundo, não é assim, vocês se tornarão, não, nós somos, né, cara, é um indicativo de que já somos. Imaginem famílias, imaginem o que isso vai produzir na cidade, quando famílias cristãs, verdadeiramente cristãs, viverem de uma tal forma que elas não estão lutando para... Cada um dos seus membros não está lutando para ter razão, mas para perdoar. Isso vai fazer uma diferença profunda na forma como todas as pessoas em volta enxergam as relações familiares. Gente, só abrindo um parênteses aqui, a gente não costuma fazer muito isso, mas eu quero ler aqui na página 177 a importância do ministério da cidade na Bíblia, onde o Keller faz um apanhado tanto do Harvey Coyne, que é um cara que influenciou bastante o Keller, segundo pesquisas do Igor agora, feita nesse exato momento da gravação aqui, e o Wayne Mix, que é o The First Urban Christians, os primeiros cristãos urbanos, tá? Livro, inclusive, que eu usei no seminário, o Marquito aí também, já passou nas mãos. Uhum. E olha só, então o primeiro tópico aqui, ele levanta 3 tópicos, tá? Importância cultural. No distrito ou no vilarejo, alguém talvez ganhe 1 ou 2 advogados para Cristo. Mas se você quiser conquistar a classe jurídica, que influenciará todos os advogados, terá de ir para a cidade, onde encontrará faculdades de direito e publicações da área. As organizações-chave da influência nessa profissão. Ou seja, importância cultural. Importância global. No distrito ou no vilarejo, alguém pode conquistar aquele grupo étnico que vive lá, pois, em geral, as áreas rurais são socialmente homogêneas. Mas se você testemunhar do evangelho na cidade, sobretudo nas maiores e mais diversificadas, você consegue alcançar dezenas de nacionalidades e etnias diferentes. Exato. Na verdade, pode alcançar por meio de uma única língua, a língua franca daquele local. O evangelho, então, faz um percurso de volta a muitas culturas diferentes por intermédio dos imigrantes que retornam para visitar ou permanecer em seus países de origem. E a importância do ministério e a importância pessoal no distrito ou no vilarejo, as pessoas vivem em uma cultura que resiste a mudanças e é mais conservadora e tradicional. No entanto, por causa da diversidade e da mobilidade das cidades, os cidadãos são mais abertos a novas ideias, tal como o evangelho. A pressão e a diversidade do ambiente urbano levam até mesmo as pessoas mais hostis ao evangelho a abrir novos horizontes de pensamento e de vida. Gente, uma perguntinha para a mesa aqui. Importância cultural, né? A ideia de nós irmos para a cidade, né? De estarmos na cidade e ganharmos, além de 2 ou 3 advogados, mas influenciar, né? A faculdade e onde acontecem realmente as coisas e de maneira mais plural e com mais abrangência. São os caldeirões culturais, né? Os caldeirões culturais. Eu não li o livro inteiro do Keller ainda, mas muitas pessoas não podem olhar para esse tipo de orientação de nós fazer aquela leitura mais hiperbólica, sabe? Vamos ganhar essa cidade para Jesus. Esse é triunfalismo, né? Isso, esse triunfalismo, mas que, como tu sabe, né, Igor, ele tá bem presente ainda hoje, né? A teologia da prosperidade, ela perdeu um pouco do seu impacto, mas ela não morreu, não. E ainda hoje a gente ouve esse discurso, né, de vamos ganhar tal coisa, a gente tá aqui para ganhar, a gente tá... Inclusive, até, como eu tô com 2 adultos aqui, e a gente tá num podcast bem de boa, mas até a questão política, né, não, de nós termos cristãos, eu não vi ainda o documentário, mas alguém me falou que saiu um documentário na Netflix, que mostra uma família, né, toda uma questão familiar de cristãos que lutam para manter políticos no poder, para se criar uma hegemonia cristã e tal. Não é isso que o Keller quer dizer, né, de nós ficarmos ganhando, ao ponto, não, vamos conquistar essas esferas aqui, né, ou esses reinos, e não, isso aqui tem que ser domínio dos cristãos e tal. Eu imagino que o Keller não vá por essa linha que tá crescendo, né? Não pela analogia que ele já introduziu aí no início da página 176, né, que na verdade é um pedaço do parágrafo na página anterior. Ele já deixa claro na analogia de exílio, né, que a analogia de exílio é o quê? É uma presença prudente, né? Boa. O James Smith chama isso de engajamento prudente no livro dele, Awaiting the King, né, o Esperando o Rei, que é o livro de teologia pública dele, que ele fala
fala que ele até desenvolve o conceito de engajamento prudente, muito inspirado num autor que o Smith cita aqui em algum momento da obra, que eu não me lembro, porque eu li essa obra tem algum tempo, que é um livro do James Davison Hunter, que inclusive completou 5 anos no ano passado. O Gospel Coalition fez um livro gratuito para Kindle, com 5 autores avaliando o livro do James Hunter. O livro chama Para Mudar o Mundo, né? E o Hunter cria um conceito que ele chama de presença fiel, Faithful Presence, que é muito parecido com a proposta que o Keller trabalha aqui. Que é o quê? O cristão ele não pode ser pretensioso de achar que ele vai criar um establishment cristão, porque esse experimento de domínio, o que a gente chama de constantinianismo ou dominianismo, a gente já sabe que isso deu ruim na história, né? A Idade Média deixou isso claro, que é quando a igreja, você faz uma eclesiologização da realidade, né? Você lida com a vida pública como se fosse uma única esfera, não tem fronteira entre igreja e espaço público, né? O Kuyper, por exemplo, a grande luta do Kuyper na Holanda, quando ele começou o movimento do Partido Antirrevolucionário e tudo, a primeira coisa que ele fez foi criar uma denominação reformada que rompesse com a igreja estatal holandesa, que era uma igreja reformada do Estado. Porque ele dizia assim, não, Estado e igreja precisam ser separados, né? E aí ele cria essa diversidade de esferas. Mas olha que interessante, o fato da gente não ser pretensioso e não ter aspirações de domínio cultural não significa, por exemplo, a gente cair no erro anabatista, que é o erro, por exemplo, de ignorar completamente a esfera pública. Não, peraí, onde que Deus me colocou? Né? Deus me colocou num centro urbano. Cara, um centro urbano, a gente sabe dos potenciais de uma cidade, os potenciais relacionais. Ontem mesmo, vou dar um exemplo bem prático aqui, ontem à noite eu estava em reunião, mais um membro, conselheiro da minha igreja, firmando a parceria com uma grande universidade aqui da região metropolitana para criar um curso de extensão para promover cultura de voluntariado para a cidade. Cara, quem que tem que estar fazendo isso? É a igreja que tem que estar fazendo essas coisas. E a gente estava lá, criando um sistema de certificação para promover sociedade civil, né, para a gente poder promover essa cultura do serviço gratuito, dar e receber, né? E todo mundo sabia, nós éramos cristãos, mas a gente tinha uma organização que acabou se especializando em voluntariado e a gente está engajado nessa missão, né? E claro, quando você está ali naquele espaço, meu irmão, não tem jeito, a gente fala de Cristo, fala de Jesus, porque isso está na gente, né? Tá na nossa identidade. Mas é curioso pensar como que esse tipo de conexão com a cultura viabiliza a missionalidade da igreja. A igreja não fica mais aquela igreja, a igreja que só traz problema para a cidade, a igreja que só quer fazer proselitismo da cidade, uma coisa que eu acho brilhante no Keller, né? Que o Keller fala que a gente tem que parar de ter essa relação de consumo com a cidade. Tipo assim, você vai para a cidade e fica esperando para ver o que você pode consumir da cidade. Não, peraí, o que a gente pode contribuir para ela? E parar de ter essa relação de quantas pessoas nós vamos evangelizar. É isso aí. Isso é uma pergunta importante. Vamos trabalhar para evangelizar, anunciar Cristo. Mas, cara, a gente tem como impactar a cidade, né? A partir da transformação, primeiro, pessoal das pessoas e depois promovendo uma cultura de serviço, compaixão e amor, que é o mandamento de Jesus, tanto quanto a grande comissão. A gente esquece isso, que Jesus nos deu 2 ordens explícitas em relação ao próximo, é anunciar, é o id e fazer discípulo de todas as nações, a grande comissão, e o grande mandamento, que é amar o próximo. São 2 ordens de Jesus. Então, eu acho que a cidade, enquanto caldeirão, os seus caldeirões culturais, né, tem um poder realmente de impacto social que é social e cultural, que a gente sabe que não tem limite, né? Coisas que, às vezes, uma cidade muito interiorana, etc., a gente sabe que ela vai ter pouca probabilidade de impacto, né, para além do seu entorno, a gente sabe disso. E os grandes centros urbanos não, porque como ele agrega muitas competências, né, em associações, em comunidades, instituições, o potencial de impacto e influência é exponencialmente maior. Talvez o profundo desafio diante disso é que a igreja pare de parasitar na cidade, porque essa é uma tendência muito forte, e na época do exílio, eu acho que o povo de Deus precisou aprender o equilíbrio, que em muitos lugares nós estamos perdendo hoje, porque de um lado você vai ter a igreja tentando formar guetos, em que as pessoas são incentivadas a só se relacionarem com cristãos, a só comprarem de cristãos, só vender para cristão não, porque aí você não consegue se manter, né? Mas pelo menos só comprar de cristão, só fazer festa com cristão, enfim, basicamente tudo, que não é o que Deus disse para o povo dele fazer no exílio babilônico. E de outro lado, você tem um pessoal que acaba, como reação a esse movimento, vivendo na cidade, apenas usufruindo das benesses da cidade sem pensar na missão, que também é muito, muito ruim.
Quando, por exemplo, nós como pastores falamos e desafiamos as pessoas a viverem a missão e fazerem a missão no lugar onde elas estão, geralmente nós ouvimos as pessoas dizendo assim, mas como é que eu vou fazer missão? Porque eu não sou missionário, eu não sou pastor. Como se a missão tivesse reduzida a essas áreas. E aí nós então precisamos recuperar urgentemente essa importância cultural de nós dizermos para as pessoas, você não é um advogado cristão, você é um cristão advogado, você não é um médico cristão, você é um cristão, primeiramente cristão, que está atuando na medicina. E isso vai transformar as pessoas de uma tal forma que daqui a pouco, se esse avivamento acontecer, nós vamos ter cristãos que são até pastores. Boa, boa. Bom, então sobre aí o ponto 2, que é a importância global, que eu acho que tem muito também em relação com o primeiro ponto aí, é que as cidades se tornam cada vez mais globais. É importante deixar claro, por exemplo, o exemplo do Marquito, né, que tá lá em Piracicaba. Cara, você não pode falar que é uma cidade interiorana, porque a cultura da cidade, ela mudou muito, cara. As cidades, mesmo consideradas de interior, elas são cidades muito conectadas, muito globalizadas. Isso é meio inevitável, né? Claro, quando a gente fala de cidades pequenas aqui, vilarejos, é aqueles distritos, cara, que eu vejo aqui perto da minha, de Lagoa Santa, onde eu moro, que você já vê isso. Mas aqui onde que eu moro, que é uma cidade de, sei lá, eu acho que aqui tem nem 50 mil habitantes, é uma cidade que, apesar de ser pequena, você tem aqui uma base militar, você está perto de um aeroporto internacional, tem um circuito de turismo internacional aqui do lado, um centro arqueológico, então não tem jeito de você, as cidades mesmo consideradas pequenas, serem cidades muito fora dessa realidade, né? Então, me parece, quando você pensa na importância global, que você tem muitas cidades brasileiras e muitas cidades fora do Brasil, obviamente as grandes metrópoles, né, como um aglomerado de culturas diferentes. Depois dessas crises imigratórias que a gente experimentou, então acho que isso se tornou mais evidente, né? Então é muito comum você, ao invés de hoje, é muito comum, na maioria das cidades urbanas, você ter o mundo na porta da sua igreja, véio, na porta da sua casa. As nações estão ali na sua cidade. E aí ele chama pro ponto 3 aí, que é um exemplo que eu queria dar bem concreto aqui, que eu queria compartilhar, é o exemplo que a gente teve uma experiência no sertão. Cara, olha que louco, a gente acha que os grandes evangelizadores do sertão foram as missões do Sudeste pro sertão, e não é bem assim. Os grandes evangelizadores do sertão foram as famílias sertanejas que foram pro Sudeste, se converteram ao evangelho na região Sudeste e voltaram ou evangelizaram os seus parentes no sertão a partir da experiência que eles tiveram com o evangelho aqui. Então, muita gente hoje que se diz evangélica no sertão nordestino, brasileiro, por exemplo, foram evangelizados por seus próprios parentes, que é o que ele cita aqui, né? No final, acho que é no ponto 2, né? Que ele fala, o evangelho então faz um percurso de volta a muitas culturas diferentes por intermédio dos imigrantes que retornam para visitar ou permanecer em seus países de origem. Isso é um fenômeno. Eu tive um caso também de um ministério aqui do Brasil, que recebe gente do mundo inteiro. Eu conheci uma jovem iraniana, cara, e ela tava aqui, aí ela contando que foi, assim, muita experiência da família dela, que é uma família que foi pra Europa, foi evangelizada na Europa, então, assim, a parte da família voltou pro Irã e levou o evangelho pro Irã, cara, né? Então, você imagina o potencial que as cidades têm por aí, né? Acho que vocês dois são velhos, vão lembrar disso. Sacanagem. Eu sou mesmo, cara. Foi esse o tempo. Mas lembro que há não muito tempo, quando alguém, por exemplo, tinha o chamado para evangelizar o povo chinês, ele obrigatoriamente tinha que ir para a China. Hoje, muita gente das nossas igrejas, se tiverem um chamado para evangelizar os chineses, basta ir para o centro da cidade. Esse movimento global que aconteceu, que faz com que isso que o Igor acabou de dizer aconteça. As pessoas do mundo todo estão as portas das nossas igrejas nos grandes centros urbanos. E a gente precisa ver isso como um grande privilégio, e eu acho que essa é uma grande movimentação e um plano do Espírito do Senhor acontecendo em nossa época, e nós precisamos abrir os olhos para isso. E o individual? Já que a gente fez um en passant aqui, de cada um. Quando a gente está olhando para a cidade e os relacionamentos acontecendo na cidade, vamos pensar que
que as pessoas estão vivendo na cidade, os cristãos estão vivendo na cidade e se relacionando de maneira sadia com pessoas que não são cristãs ou ainda não conhecem o cristianismo de uma maneira mais profunda. Se nós analisarmos, como Keller diz, que na cidade as pessoas não são tão resistentes, não são tão conservadoras e não são tão tradicionais, é claro que elas vão estar um pouco mais abertas às novas ideias. Porque, inclusive, nos grandes centros, nós somos atingidos por novas ideias, novos movimentos, novas histórias, novos acontecimentos 24 horas por dia. E nessa esfera toda também vem o evangelho. Então, é claro que as pessoas não vão reagir de maneira tão hostil, pelo menos a princípio, a uma novidade como o evangelho, como provavelmente iria acontecer e ainda acontece numa comunidade rural em que as pessoas não têm a cultura de serem atingidas, nem sei se essa seria a melhor palavra, atingidas por uma novidade todos os dias através dos meios de comunicação. Então, para mim, também nesse ponto, uma sociedade como essa que nós vivemos, a cidade em que nós vivemos, a cultura da cidade, é algo que Deus tem usado para fazer com que corações, com que o solo do coração humano seja mais propício para receber a palavra dele. Gente, depois o Keller vai falar sobre o ministério urbano na igreja primitiva. Não sei se vocês querem fazer alguma declaração e tal, porque eu penso que a essência do capítulo a gente matou aqui, analisando esses 3 tópicos, né? Acho que a essência, que é o que a gente faz aqui geralmente, é procurar a essência e trazer alguma outra contribuição. Mas das páginas 178 até o final do capítulo, vocês gostariam de destacar algum ponto? Eu gostaria de destacar aqui um ponto da página 181, que eu achei bem legal, cara, assim, que é a ideia de que Deus tinha um projeto pro Éden, um projeto pro Éden, não era que o Éden fosse um perene jardim. Projeto de urbanização do jardim, muito bom. Cara, essa que é a ideia. Inclusive, quando a gente olha para Apocalipse, a gente vê uma cidade com um jardim no meio. É fantástica essa imagem que o Keller passa, né? De que a Nova Jerusalém nada mais é do que o Éden com uma cidade em cima. Exatamente, cara, exatamente. Eu acho isso riquíssimo, né? Porque isso, por exemplo, desperta a nossa sensibilidade pro fato de que Deus, por exemplo, colocou a matéria... Você vê as matérias, é interessante porque todos os elementos que estão presentes na Nova Jerusalém são as pedras que estão descritas em Gênesis, né? Então, parece que existe uma relação realmente entre o jardim e a cidade. E aí o Keller fala uma coisa legal aqui, ele diz assim, muitos cristãos supõem que o objetivo final da redenção de Cristo seja nos fazer retornar ao mundo rural edênico. Com base nessa suposição, a tarefa dos cristãos é exclusivamente evangelizar e discipular. Mas Apocalipse mostra que não é esse o caso. O plano de Deus para a realização humana é que ela levante civilizações que glorifiquem a Ele e que administrem as maravilhas e riquezas infinitas que Deus colocou nesse mundo. Essa perspectiva levou, ele cita o Harvey Cohn, né, que eu citei ele agora há pouco aí em off, a escrever que o mandato cultural poderia simplesmente ser chamado de mandato urbano. Ou seja, o mandato cultural é cultivar a cidade, é construir, a gente chamava isso aqui no nosso círculo de amigos caipirianos, a gente chamava isso de cultivar jardins de Shalom, né, que na verdade são ambientes ou contextos onde você testemunha o reino de Deus dentro da cidade e você acaba promovendo um impacto sobre a cidade. Muita gente esquece, por exemplo, que as grandes conquistas socioculturais e humanas que nós temos no Ocidente foram frutos, direto ou indiretamente, do impacto cultural do cristianismo. Isso não pode ser subestimado em hipótese alguma. A gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem, por exemplo, a democratização da educação, do conhecimento por meio da escola, a gente tem, por exemplo, os tribunais de justiça, a noção de soberania de Estado. Os hospitais, exato, creches. A gente tem uma série de conquistas sociais, políticas e culturais que foram frutos do impacto do cristianismo. Cara, a ciência moderna, o que seria ciência moderna sem a Academia Real da Ciência na Inglaterra, né, que foi uma iniciativa protestante. Então a gente tem realmente, cara, que a gente não pode subestimar a presença cristã na cidade. Nós estamos aqui para anunciar o evangelho, mas nós estamos aqui também para sinalizar o reino de Deus, cara. E é claro que isso causa impactos que a gente ainda não pode nem medir no nosso entorno cultural. Então, a história da redenção na palavra é uma história tão fantástica porque, inclusive lá em Apocalipse, e o Keller fala isso, a cidade, a Nova Jerusalém, é construída a partir do centro, e no centro há um rio e a árvore da vida. Aí
cidade é construída a partir disso, com uma diferença para nós fundamental. Quando a gente vai para Gênesis 3, o caminho para o centro dessa cidade estava totalmente impedido pelo próprio Deus, que depois abre e gera o caminho a partir de Cristo, que se diz, inclusive, o caminho, mostrando que, primeiro, a cidade não é um acidente, a cidade faz parte de um plano de Deus. E em segundo lugar, que nós só vamos conseguir compreender isso de maneira plena se nós estivermos no caminho que é Cristo. Se isso, inclusive, não nos incentiva a fazer missão na cidade, então, de verdade, nós temos um sério problema a ser resolvido. Ouvindo vocês falarem tudo isso, eu lembrei de uma vez que eu fui num seminário, numa faculdade, e era questão de ciência e fé e tal, e dos avanços da ciência, o ser humano brincando de Deus, aquela coisa toda, né? E aí eu lembro que uma das reflexões que eu acabei tendo a partir daquele seminário que eu fui, é que realmente parece que a história humana e a história da ciência, né, os nossos projetos políticos, científicos, urbanos, parece uma volta ao jardim, né? Parece que o ser humano ele quer novamente a eternidade. O ser humano parece que busca aquela paz que uma vez se teve no jardim, né? Claro que o ateu não usa essa linguagem, né? Mas essa questão de paz interior, de se buscar um canto, de se buscar uma paz de espírito, né? A ciência querendo eternizar o ser humano, né? Parece que a gente quer voltar a comer da árvore da vida, né? Essa sede que o ser humano tem, só que de querer construir o seu caminho sem Deus, né? É Babel, né? Ele quer construir a cidade, ele quer construir um nome para si. E é interessante que não, o projeto de Deus com a igreja é justamente apontar para o único caminho possível para que essa cidade, de alguma forma, viva com o espírito do jardim, mas que não é voltar para o jardim, mas que essa cidade, né, que no caso só vai acontecer na volta de Jesus, né, mas que a gente já vive respingos disso agora aqui, só é possível no caminho que é o evangelho, né? E eu acho que a igreja, ela precisa entender essa missão, que os nossos anseios, e aquilo que o Keller vem falando nos capítulos anteriores, né, é nós mostrarmos para as pessoas que as narrativas delas, né, as histórias, a narrativa delas só faz sentido na narrativa maior, que é o drama que Deus tem construído, né, na narrativa que Deus tem feito, escrito e já fez, na verdade, por meio do seu filho. O Bibo, você falando disso, eu lembrei de um conceito que, não sei se vocês já ouviram falar, que é o conceito de fome oculta, que o pessoal que trabalha com nutrição fala muito sobre isso, que é aquela coisa, quando a gente come muita porcaria, a gente acaba tendo fome rápido. E por que isso acontece? Porque o organismo pediu um nutriente, você encheu o seu estômago, ele entendeu que o nutriente estava chegando, mas você encheu o seu estômago de porcaria e o nutriente não chegou. Quando ele nota que o nutriente não chegou, ele manda sinal de fome de novo, porque ele não quer que você encha o seu estômago, ele quer que você mande nutrientes pro seu organismo. E essa vontade de ficar comendo o dia todo, porque a gente está sem os nutrientes, é chamado de fome oculta. É aquela coisa assim, mas por que eu passei o dia todo querendo comer? Porque você está comendo mal. E quem me conhece sabe que disso eu entendo muito bem. O segredo é você simplesmente começar a encher o seu organismo de coisas boas, de alimentos saudáveis. Eu acho que nós temos essa crise de fome oculta, só que no mundo e de maneira espiritual. As pessoas têm fome, as pessoas têm sede, as pessoas precisam do nutriente que somente Cristo pode dar. O ponto é, a Igreja de Jesus tem esse alimento e essa bebida para oferecer. E não fazer isso, não oferecer isso, é um desamor enorme. Então nós precisamos lembrar, nós estamos vivendo sim no mundo de fome oculta, que as pessoas estão tentando reconstruir paraíso desde Gênesis 3, mas isso só é possível a partir de Cristo. É isso, minha gente, foi mais um BTcast Plus, alguma colocação, algum arremate final? Pra mim tá beleza. Pra mim tá ótimo. Que bom. Gente, chegamos aí ao final então de mais um capítulo de Igreja Centrada de Tim Keller. E depois nós vamos para o Chamado à Cidade, que é o capítulo 13. E quero aproveitar que o Marquito tá aqui. Gente, o Marquito já aceitou o desafio de nós pensarmos um pouco Igreja Centrada em contextos mais de cidades pequenas, né? Recebemos aí um e-mail, esse e-mail tocou bastante
bastante aqui a gente na equipe, falamos com o Marquito, até por indicação do Igor, e a gente vai em algum momento falar, né, de igreja centrada, quem sabe até de estratégia para comunidades em lugares menores, rurais, quem sabe, né, enfim, vai ser massa, né, em pequenos centros, se é que dá pra gente usar essa expressão. Vai ser legal, né, Marquito? Você já vai passar os 7 passos pra nós, né, 5 passos para fazer a sua igreja bombar no interior, né? Pode deixar, o segredo do sucesso não tem como dar errado. Olha aí, muito massa. Mas, gente, não temos data ainda, ok? Só quero dizer pra você que acompanha aqui o BTcast Plus que vai vir, ok? Mas não temos uma data ainda, mas está no nosso coração e logo entrará aqui na rede podcastal de teologia. Beleza? Igor, obrigado pela sua presença aqui sempre. Que isso, meu irmão, que pra mim é uma graça de Deus. E participar com o Marquito foi bom, adorei, tem que chamar mais o Marquito aí. Tem que chamar mais, gente boa tem que aparecer sempre. Marquito, valeu, meu irmão. É uma honra estar com vocês aí, um privilégio enorme mesmo. Agradecer todo mundo que de alguma forma tem incentivado a gente a continuar, a caminhar. É um privilégio servirmos juntos a Deus. É isso, gente, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.